A paz do Senhor, meus irmãos. Em virtude desse nosso período na congregação sem culto presencial, nós estaremos transmitindo as nossas mensagens através do nosso canal no YouTube, o AD Saco dos Limões. Nós gostaríamos que você nos acompanhasse através das nossas plataformas, nas nossas redes sociais, lá no Instagram e também no Facebook. Hoje à noite, por se tratar de uma noite de ensino, nós estaremos transmitindo uma palavra ao seu coração. Você que está em casa, você que está com uma família, você que está trabalhando, você que está fora, está na rua, no seu carro, eu quero dizer a você que Jesus tem uma palavra ao seu coração e nessa noite nós queremos transmiti-la a fim de abençoá-los. Fique aí, segure um pouquinho mais e nós já estaremos transmitindo uma mensagem poderosa da parte de Deus. Pois bem, meus irmãos, voltamos então com o nosso culto de ensino e o tema dessa noite é as 3 fases da vida de um pecador. É o tema da mensagem dessa noite. Para isso, vamos fazer uma leitura bíblica que nós vamos encontrar no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Diz assim o texto bíblico: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço padecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. A primeira fase na vida de um pecador é a indiferença. Mas o que é indiferença, afinal? Indiferença é a qualidade de quem é insensível, de quem não demonstra nenhum tipo de preocupação, que tem total ausência de interesse por qualquer coisa, tem falta de consideração ou de preocupações, ou seja, do tipo tô nem aí. São os indiferentes, e essa é a primeira fase da vida de um pecador, quando ele está indiferente a todas as coisas. É aquela fase da vida que a gente acha que não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar com Deus. É aquela fase da vida em que você não pensa sequer em salvação, dispensa a graça divina e nega a necessidade de arrependimento. E, pasmem, nega também até a realidade do inferno. É uma indiferença total. São as pessoas com os corações endurecidos, que não querem ouvir, e nem querem ver aquilo que é inevitável. É a primeira fase da vida de um pecador, a fase da indiferença. Mas sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 15. São os indiferentes. São aquelas pessoas que até sorriem quando nós falamos da palavra. Você deve já ter se deparado com algumas dessas pessoas. Aquelas pessoas que não se importam, não estão nem aí. Você fala e eles vivem a vida conforme as suas vontades. Como diz a canção, como se não houvesse amanhã. São corações que recebem a palavra como se fossem sementes, mas são como sementes que caem naqueles solos da beira do caminho. Você lembra da parábola do semeador? Exatamente. São indiferentes a essa palavra. E diz o texto que quando semeava as sementes, uma parte dessas sementes caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram-na. É aquela que ficou à beira do caminho. Mateus 13 e versículo 4. Os indiferentes. Essa fase parece ser, meus queridos, a mais inocente, mas na verdade é a pior de todas as fases. Sabe por quê?
Porque a gente acha que está tudo bem. Porque o pecado nem parece ser pecado. E certamente você já deve ter ouvido uma dessas frases em seus momentos de evangelismo, do tipo, nada a ver, não, está tudo bem. Quem sabe diz assim, eu não faço mal para ninguém. Ou talvez o indiferente diz assim, no momento eu não preciso. E a pior das frases é aquela, qualquer hora eu vou lá. Indiferente. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo de número 28. É a primeira fase, é a fase da indiferença. Essa fase, a da indiferença, é aquela que você acha que não precisa de salvação, é você mesmo. É a fase que você acha que não precisa dessa palavra nem de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a conta vai chegar. Tem um texto bíblico que diz assim, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Isso é escrito em Romanos capítulo 3 e versículo de número 23. Tem um texto no Antigo Testamento que diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, sim, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas diz o profeta, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Desgarrados estávamos, disse o profeta messiânico Isaías, capítulo 53 e versículo 3. É a primeira fase, a indiferença. Vem a segunda fase da vida do pecador, que é a fase da escravidão, que é quando ele vive no domínio das suas próprias paixões, dos seus desejos, das suas concupiscências. Sabe o que diz a Bíblia? Diz que os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Esses estão em Cristo, escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 24. A segunda fase é da escravidão, são daqueles que são presos aos seus pecados e às suas iniquidades e são escravos do pecado sem perceber. A segunda fase é a fase da escravidão. Tem um texto que diz que quanto aos ímpios, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do pecado será detido. Escrito está, Provérbios capítulo 5 e versículo de número 22. Mas Jesus tem uma palavra de esperança, dizendo, respondeu-lhe Jesus, dizendo, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem está em escravidão serve ao pecado, disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Escravidão. E obedecendo à servidão do pecado e às suas vontades, na garra da morte, presos na escravidão do pecado. É a segunda fase da vida do pecador. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Veja bem, ou da obediência para a justiça. Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 6, e versículo de número 16. Sabe de uma coisa? Mas Jesus é a justiça e a verdade que liberta o homem do pecado. Veja que esperança você ainda tem. Jesus disse certa vez, você vai encontrar esse texto no Evangelho de João, dizendo assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele conclui mais à frente dizendo que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e versículo 33. A segunda fase da escravidão. Mas eu tenho uma notícia, a terceira fase da vida do pecador é a libertação. É quando finalmente Jesus chama ele, cansado e sobrecarregado, para os seus braços. É quando o pecador não tem mais forças nem esperanças. Jesus olha para ele, abre os braços e o recebe. Essa é a fase da libertação.
Jesus disse certa vez para aqueles que estavam nessa situação: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por que Jesus disse isso? Porque o jugo de Jesus é suave, porque o fardo de Jesus é leve. Ainda existe esperança. Jesus disse isso escrevendo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Ainda há esperança para você. É quando você abre o coração, a guarda do seu coração. Quando você se rende e reconhece que precisa de Jesus, é a esperança para você. É a terceira fase da vida do pecador, a fase da libertação. Sabe o que diz a Bíblia? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E diz mais, diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, disse o salmista no Salmo 51, versículo de número 17. Ei, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde, que guarda os seus pecados, não vai prosperar. Mas continua dizendo que aquele que confessa e deixa esses pecados, alcançará misericórdia. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Diz mais ainda, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 6, e versículo de número 22. Ei, você que me ouve, Jesus está de braços abertos para recebê-lo. E de uma coisa eu posso lhe garantir, sem perguntas, sem indagações, sem cobranças, sem lançar em rosto a sua história, o seu passado, aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele simplesmente vai dizer, vem, pode vir, que eu estou de braços abertos para te receber. A terceira fase da vida do pecador é a fase da libertação. É a fase que Jesus estende os seus braços para recebê-los, sem lançar em rosto as suas fraquezas. Foi assim comigo e nessa noite quer fazer com você também. A você que me ouve, a você que está me assistindo, a você que está na sua casa, lá na sua sala, no seu sofá, você que está no seu carro, na rua, onde você estiver ouvindo essa mensagem, assistindo através das nossas redes sociais, através do YouTube. Essa mensagem é para você, é para o seu coração, é para te trazer libertação, salvação e vida eterna. Jesus nessa noite está fazendo um convite, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, porque Jesus tem esperança de salvação para você. Libertação é a terceira fase. É a fase que traz salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Você que me ouve, chegue mais próximo, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Orar para que essa palavra ache guarida em teu coração e, sendo aberto o coração, Jesus possa fazer uma grande transformação na sua vida. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, a minha oração é de gratidão ao Senhor por esta noite e poder falar da Tua palavra e transmitir essa palavra de salvação a esses que nos ouvem. Talvez alguém que esteja ainda passando na primeira etapa, na primeira fase da indiferença e não se preocupa com salvação e vida eterna neste momento, mas ouviu essa mensagem. Talvez aquele, Senhor, que esteja passando pela fase da escravidão, com os seus pecados, sendo ali, Senhor, a vida dele atormentada, mas o Senhor tem uma palavra de libertação nessa noite. A terceira fase é da libertação, é essa palavra que veio trazer a esses que nos ouvem, uma palavra de libertação, de salvação, de vida eterna, de vida nova em Cristo Jesus. Por isso eu oro para que essa palavra alcance o coração dos nossos ouvintes e que venha vida eterna e vida com uma abundância sobre cada um. Oro para que o Senhor os abençoe. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos? Minha oração de gratidão por ter nos dado a sua atenção nesses momentos para ouvir a palavra de Deus. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, compartilhe, passe essa mensagem. Se fez bem para você, vai fazer para quem você ama também. Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Nós agradecemos e desejamos a todos vocês uma excelente semana no nome de Jesus. AD Saco dos Limões, edificando vidas, salvando almas.